Estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Hoje nós vamos falar sobre a função do gestor, do seu papel e atuação nas decisões sobre a escola. Para conversar com a gente, nós convidamos os professores Francisco de Moura Teixeira Filho, diretor do Colégio Estadual José Monteiro Lima, em Padre Bernardo, Goiás. Maria Beatriz Lúcia, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. E Rogério de Andrade Córdova, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. E para enriquecer a nossa conversa, vamos conhecer uma experiência da Escola Estadual Senador Paulo Egídio, na Vila Maria, em São Paulo. Vamos ver um pouco da realidade, das dificuldades e das ações de um gestor. A verdadeira educação democrática se estabelece através do enfrentamento de questões básicas como o acesso, a permanência e gestão democrática articulada a projetos em que a relevância social da educação articula a inclusão de camadas populares na educação de qualidade pública e gratuita. Me incomodava muito eu ver as filas que se faziam na porta da escola pedindo vagas. Quando foi em 1985 eu fui convidado para fazer parte da direção. E uma das minhas propostas era mudar a cara da escola, né? Eu acho que a partir do momento que ela é uma escola pública, ela tem que ser uma escola pública verdadeira. Ela não pode ser uma escola pública onde haja uma seletividade. E aí, a partir daí, eu comecei a mudar realmente, a abrir a escola para a comunidade. A criação de situações de respeito e consideração com relação ao espaço da escola, a inclusão do lúdico para tornar o dia a dia mais prazeroso é fundamental para que toda a comunidade escolar esteja consciente de que aquele espaço é também dela. Os alunos procuram bastante a biblioteca, ainda bem, né? Existe um interesse muito grande em todas as séries. Sagarana, muito lido, muito pedido. A Hora da Estrela, O Primo Basílio, são livros que praticamente não param na estante. Teatro, há muitos alunos que gostam de teatro, então o Auto da Compadecida, a Farsa de Inês Pereira, a estante de poesia geralmente está vazia, porque eles leem muito. Os professores em geral, eles pedem muita leitura, né? Existe uma professora aqui que pede que o aluno leia meia hora por dia, exige que o aluno leia meia hora por dia. Então, toda semana os alunos estão procurando qualquer livro para ler. Continuando a nossa aula, né, Augusto dos Anjos, do pré-modernismo. Vocês já abriram aí no texto, já estudaram o vocabulário. Então nós vamos fazer a leitura do texto, né? E em seguida nós vamos fazer a interpretação oral. Versos íntimos, Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. O que vocês entenderam? Qual a mensagem que ele passa? Qual a leitura de texto que vocês fizeram? Bem, o texto fala da ingratidão, né, no mundo e retrata, né, tenta avisar o povo da falsidade que existe no mundo, tanto quando ele fala a mão que afaga é a mesma que apedreja, ele está dizendo que ao mesmo tempo que a pessoa é seu amigo, ele pode estar conspirando contra você, né? E ele usa palavras que agridem bastante o leitor, né? Diferenciando do parnasianismo, né? Já sendo uma característica bastante presente no pré-modernismo. Esse é o meu autorretrato, eu busquei inspiração no texto de Graciliano Ramos e aqui eu trato dos meus defeitos, das minhas qualidades, dos meus gostos. Me coloquei no lugar de um marinheiro, né? Que vive sempre solitário, sem um destino,
Só com um lar que sempre fica longe, mas ele fica na esperança de sempre poder voltar para lá. O diretor é a figura central para a manutenção do funcionamento da gestão da instituição escolar. Numa pesquisa realizada no Brasil entre professores e alunos e os próprios diretores sobre as 5 principais qualidades de um bom diretor, as mais citadas foram: estar sempre presente, ser capaz de ouvir as pessoas, ser capaz de garantir a qualidade de ensino e ser atuante. Uma aula diferente, onde todos participam de uma forma diferente, em que professor e aluno se sintam motivados. Essa foi uma das maiores transformações conquistadas através da gestão na Escola Estadual Senador Paulo Egídio, na Vila Maria, São Paulo. Os professores foram incentivados para novas práticas, estimulantes, fazendo com que abandonassem práticas pedagógicas ultrapassadas. Um processo conjunto, sincronizado entre diretoria e educadores. Conhecendo, a Lei de Diretrizes de Base e a preocupação, do Ministério da Educação em promover os alunos serem os seus protagonistas do seu próprio ensino-aprendizagem, então nós procuramos fazer o quê? Uma aula diferenciada. Então o primeiro objetivo é esse. E através do quê? Do cotidiano do aluno. A gente procura envolver e casar as várias matérias, por exemplo, história, sempre junto com a gente, português sempre junto, até química eu tenho trocado figurinhas com eles, Então é assim, eu vou fazer tal trabalho, o que você acha? Dá para você estar me assessorando? A gente vai em frente. Eu tento no meu dia a dia estar realmente fazendo uma relação, porque se você não viver bem dentro daquele ambiente que você trabalha, dificilmente as coisas também virão a acontecer. Você tem que ter uma boa relação além da comunidade, com a tua comunidade dentro da escola também. O aluno, o professor e os funcionários em si. Porque senão realmente a coisa tem que caminhar todos eles juntos, Um bom diretor é aquele que consegue administrar legal a escola, Deixar ela boa pra gente. Tem uma relação legal com os alunos da escola. Bom, sempre quando eu preciso de alguma coisa da diretoria, é só falar com ele que tá lá. Então é bom isso. Não só eu, como qualquer aluno daqui, você pode ver que se precisar de alguma coisa de lá da secretaria, é só falar com ele. Com o diretor, a gente está sempre na sala dele, ele sempre passa na nossa sala, a gente conversa, a gente tem dinamismo, a gente procura expor as nossas opiniões e ele, de uma certa forma, acata para, dentro da medida do possível, colocá-las em prática. A gente tenta sempre seguir a linha que seria do grupo. A liderança do professor Luiz segue muito essa ideologia, A gente procurar trabalhar sempre em equipe. Essa é a intenção sempre do nosso trabalho. Nós vamos então iniciar nossa reunião hoje de HTPC e o tema que eu gostaria de estar discutindo é o nosso projeto político-pedagógico, e dentro do projeto político-pedagógico a gente vai estar discutindo o nosso tema do projeto São Paulo 450 anos. Em geografia, dentro desse projeto 450 anos, nós vamos trabalhar a transformação do espaço, desse espaço geográfico, que é a cidade de São Paulo, dando ênfase principalmente para a questão ambiental. A gente está fazendo com que os alunos tragam conta de água, de luz, trabalhando gráficos, porque o aluno sentindo o problema na casa dele, ele consegue muito mais facilmente economizar, preservar, não poluir. Dentro da disciplina de artes, foi feito um levantamento com os alunos sobre os pontos turísticos da cidade, onde todos eles se juntaram e fizeram um mutirão para pintar a nossa cidade de São Paulo em torno da nossa escola. A educação democrática, o acesso a todos, é ouvindo, A partir do que você ouve, você discute, você pode até não estar de acordo, mas você está discutindo ali, eu acho que você, a partir daí, você está abrindo, Agora, os projetos, a gente viu da necessidade dentro do projeto político-pedagógico, porque o currículo ele não pode ficar mais aquele currículo estanque, sala de aula. O currículo hoje tem que ir além dos muros da escola.
E quando você traz a comunidade para a escola, você começa a vivenciar problemas também. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa reunião do Conselho. Então a gente vai estar discutindo alguns itens da nossa pauta de reunião, fazer uma discussão e uma avaliação do nosso projeto político-pedagógico. E fazer com que esse aluno também permaneça na escola, embora não seja esse o ponto crucial do objetivo pedagógico da escola. A prioridade máxima é garantir esse acesso e que ele permaneça e saia daqui com uma bagagem de conhecimento que ele possa enfrentar a difícil luta aí fora, né, do mercado de trabalho. Eu gostaria então que as mães estivessem comentando um pouquinho o que está achando, como é que os filhos estão trabalhando. Eles estão achando assim, tem um objetivo maior, um interesse maior em fazer os trabalhos, eles fora os finais de semana eles se reúnem para fazer e na hora da apresentação eles ficam empolgados, eles gostam quando a direção participa quando eles vão fazer a apresentação do trabalho e isso estimula, né? Eles a se dedicarem cada vez mais. O diretor, ele chama, todo mundo chama os pais para vir para a escola. Porque se todo mundo se conscientizasse e viesse ajudar, a escola seria ótima. Então eu acho que da mesma maneira que a gente quer o bem, que a escola é nossa, então a gente tem que procurar fazer uma coisa, da mesma maneira que a gente cuida de casa, a gente tem que cuidar da escola também, que é onde a gente deixa os nossos filhos, então tem que ser um lugar bom, né? O diretor me convidou para participar de família na escola. E eu comecei dando aula e muitas mães gostaram e aí nós continuamos a fazer o pão. Vani, vamos lá, vamos ver o balancete. Né? Então, aqui está o que realmente nós gastamos, né, com material escolar, material para secretaria, o que nós gastamos com material de alunos, né, material para secretaria que você pediu, material de informática, tudo mais, e agora nós vamos estar fixando para que a comunidade possa ter acesso. O meu cargo aqui na Escola Senador Paulo Egídio é de professor, né? Então, o grande ponto de interrogação que fica é o seguinte: realmente, quem vê, será que ele vai continuar como administração? Né? Porque se ele não pode ser escolhido, né? Então, se ele vier para a escola e não continuar, realmente a escola vai sofrer muito. Né? Então, a gente tem um pouco assim de receio, sim, né? Se a pessoa que for continuar, ela não continuar com a linha que vem sendo desenvolvida. Mas eu acho que a própria escola vai exigir dela que ela continue nessa linha. Eu não fui indicada, então eu tenho uma autonomia para desenvolver um trabalho mais livremente, né? Junto com a minha comunidade, que é o que eu digo. O que eu devo à minha comunidade. Está entendendo? Que é para ela que eu trabalho. A escola somos todos nós. Professor, direção, vice-direção, bibliotecários, ASG, enfim, todos. O projeto político-pedagógico, ele vai exatamente mudar a postura, a prática pedagógica do professor, a maneira de como nós vamos interagir com os alunos, com a comunidade. Então, o projeto, ele tem essa finalidade de mudar, e mudar para melhor. Quando está bem bonito, daí já às vezes muda o corpo docente. Então tem que iniciar todo ano o projeto por esse motivo. E com a saída da direção, eu acredito que talvez não vai ter assim, vai haver a continuidade sim, que a gente está deixando preparado, inclusive o projeto político-pedagógico da escola é por 4 anos, então é 2003, 2004, 2005 e 2006. Então até 2006 está previsto, já através de projetos, a gente pode incluir mais, tirar alguns, então pode haver essa mudança. Mas eu acho que tudo que já está incorporado dentro da nossa comunidade, lá no coração dos nossos alunos, isso acho que ninguém mais tira. O endereço muda, a prática não. Em cada escola, o diretor deve atuar como conciliador. O gestor
precisa acompanhar todos os passos, ouvindo todos. Um trabalho que não é fácil, que exige uma visão abrangente de tudo o que está acontecendo dentro e fora da escola. Pesquisas, reuniões, debates, implantação passo a passo. Cada um tem uma receita, mas todos têm o mesmo ingrediente: a participação. Essa foi a experiência da Escola Estadual Senador Paulo Egídio, em São Paulo. Professora, o que mais chamou sua atenção nesse vídeo? O envolvimento desses diretores com esse projeto da escola, né? Eles se sentem parte, a palavra, por exemplo, estamos discutindo, vamos discutir, sempre presente, e eu acho que eles representam muito assim, o sentimento em geral dos diretores de escola que eu, durante a minha vida profissional, tive a oportunidade de conhecer. Ser diretor é estar comprometido, é estar envolvido, é fazer da escola e da sua vida profissional um projeto de vida muito importante. Professor Rogério, e o senhor, o que mais lhe chamou a atenção? O que me agradou no vídeo, entre tantas coisas, mas foi a presença marcante dos estudantes, em primeiro lugar. A presença dos estudantes como os sujeitos da escola, do processo educativo. A gente fala muito da escola quando fala em administração, nos professores, nos técnicos administrativos, mas nas organizações educativas, os estudantes são os atores centrais e fundamentais. E essa é uma escola em que os alunos são sujeitos e mostram ser cidadãos. Esse é o traço que eu destacaria nesse momento. A razão de ser. A razão de ser. Para os alunos terem esse papel que o professor Rogério destaca, o diretor tem que fazer a sua parte, né? O que chamou a atenção do senhor nesse vídeo, o senhor que é diretor de escola também? Na verdade, o que me chamou a atenção foi a descentralização de todas as situações que apareceram no vídeo. Até da questão do poder. Para você ser diretor, você precisa descentralizar esse poder, descentralizar essa administração. E foi o que me chamou a atenção. O diretor estava presente e dividindo as funções com todos os seus funcionários ali, inclusive com a comunidade. É uma tarefa simples, essa de delegar poderes? Tranquila para quem acredita que vai fazer uma escola junto com a comunidade. E não tem outra maneira de fazer escola hoje em dia? Não acredito. Na minha opinião, eu não acredito que uma escola se faça sozinho. Você precisa, como ele no primeiro momento disse, abrir as portas da escola para a comunidade e trabalhar com essa comunidade sempre. Professor, então nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos estar falando qual é a função do gestor. Até já! Estamos de volta com o TV Escola. Hoje a nossa discussão é sobre a função do gestor. Professora Maria Beatriz, então, qual seria, na sua opinião, o papel do gestor? Bem, antes de pensar no papel do gestor, eu sempre gosto de pensar o que significa gestor. Essa palavra que é uma palavra de moda agora, né? Nós tradicionalmente falávamos o diretor de escola. Em alguns sistemas estaduais ou municipais se fala o coordenador da escola, mas em geral o diretor é a palavra tradicional. Desde alguns anos a gente vem usando esta palavra gestor, que pode ter vários significados. E eu gosto de pensar da raiz dessa expressão gestor. Vem de gestio, né? Gestio é a mesma raiz latina de gesto, que nos leva a pensar em ação, né? E é a mesma raiz também de uma outra palavra muito importante quando a gente pensa na direção de escola, na função do gestor da escola, que é a de gestação, de nutrir, de ajudar alguém a se desenvolver.
Então eu sempre acho que, como nós precisamos de imagens e de ideias inspiradoras, que a gente pode pensar, né, no papel do gestor, aquela pessoa que na escola, e não é só ela, mas ela é uma pessoa fundamentalmente responsável e comprometida com a gestação, a nutrição de todo o processo de aprendizagem. E de aprendizagem entendida assim, a tarefa da escola é a formação do cidadão. Formação no sentido maior, cidadão no sentido maior. Então o gestor é aquela pessoa que faz gestos, né, que conduz a ação, que alimenta o trabalho de todos numa organização complexa que é a escola para a formação dos jovens cidadãos. Professor Rogério, concorda? Eu concordo, evidentemente, com as observações da professora Maria Beatriz. Mas eu confesso a minha preferência pessoal e o meu entendimento de que o diretor da escola ele tem a função dirigente. Ele é o dirigente. A escola trabalha em função de um projeto, que é uma intencionalidade, que é uma proposta política, que é uma proposta filosófica. Então, o trabalho número 1 do diretor, junto com a sua equipe, evidentemente, é ver se a escola, se a organização, caminha na direção do projeto. Evidentemente, para que isso aconteça, essa direção, ele vai ser o líder, e é muito interessante como ele está sempre presente, mas esse é o papel, ao meu ver, evidencia muito o papel do diretor ou da diretora, do dirigente. Uma escola, como qualquer organização, é um espaço humano de convivência. Então, a questão relacional, ela é muitíssimo forte. É ele com os estudantes, é ele com os administrativos, é ele com os professores, é ele com as mães. Ele é o elemento catalisador de um processo. E, finalmente, eu diria, ele é também o gestor. Aquele que acompanha o dia a dia, e implementa e estimula e tal, que vê as contas da contabilidade, que confere o dinheiro no banco, que dá o sim, que apoia, que estimula, mas sem reduzir a essa função de gerência, que também é importante e ineliminável, porque seria uma das funções. É uma, e ele aqui não pode ficar sem essa função. Quem assina os cheques? Quem dá as ordens? Rogério, agora uma coisa importante também, eu acho, de nós comentarmos, que hoje cada vez mais nós tendemos a não dizer assim, ó, o gestor da escola. Nós falamos na gestão da escola como uma coisa que se faz também coletivamente. Claro que, embora todas as instituições, principalmente, né, sendo uma instituição pública, mas mesmo as escolas privadas, né, nós precisamos ter uma pessoa que seja responsável, é a assinatura de alguém num certificado, num atestado, numa conta bancária. Quer dizer, nós temos que ter o cidadão profissional, funcionário público, professor que está diretor, né, que é diretor da escola responsável. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, é que a gente não deve, assim, quando fala do diretor da escola, na maior parte dos bons casos hoje de escolas que têm uma boa gestão, né, que têm um bom projeto político-pedagógico, que se preocupam com a aprendizagem e formação, isso aí é uma tarefa de todos na escola. E nós hoje dizemos que ter uma formação para a gestão escolar tem que ser alguma coisa que faça parte da formação de todos os professores, de todos os profissionais da escola, inclusive os outros profissionais, além dos professores que trabalham na escola. Isso pode ter uma visão compartimentada, claro, não é? A pessoa, quer dizer, ele é um líder, senão ele não será eleito diretor, né? Professor Francisco, o senhor que está com a mão na massa, como é que o senhor sente a função? Como é que o senhor vive a função de gestor? Na verdade, a função de gestor ela é muito profunda, porque você convive com os dois lados, com as duas opiniões aqui, né? Eu diria até que nós, como gestores, como diretores, nós temos que nortear a escola, como o senhor falou, e também essa questão da gestão hoje, nós até dizemos que nós temos um grupo gestor na escola.
Agora, o papel do gestor, do diretor dessa escola, dessa pessoa que precisa, entre aspas, que não é o nosso caso, em assinar cheques, né? Ele é fundamental e é um espelho para o resto da sua equipe. Porque a escola, ela depende desse espelho, dessa pessoa fundamental, que não é dizer faça o que eu mando e não o que eu faço. Não, é faça o que eu mando, o que eu faço, o que nós discutimos e o que nós precisamos fazer para que a escola tenha um resultado positivo. Então, eu como diretor, gestor, tento nortear a minha equipe, dividindo todas as responsabilidades, os fracassos e o sucesso, para que a escola ela consiga alcançar, na verdade, um objetivo que foi traçado no projeto político-pedagógico. Pois é, Francisco, e eu acho tão importante isso que tu dizes e que a gente lembre assim, que a gente usou essa figura agora de dizer que ele assina cheques, tudo bem, isso é uma função. Eu prefiro lembrar nessa hora também, e claro, as imagens vão nos ocorrendo, né? Não vai uma crítica no que tu disseste, mas no sentido de encontrar também outras coisas muito importantes, quer dizer, por exemplo, a avaliação da aprendizagem dos alunos. Né? Qual é o papel de um diretor de escolas nisso? Isso é só responsabilidade do professor, cada um lá avaliando na sua disciplina, na escola de ensino médio, ou cabe um papel para o diretor, por exemplo, no acompanhamento da avaliação que o conjunto dos professores vai fazer para os alunos, porque, no fundo, em vez de assinar cheques, eu prefiro pensar que ele é o que vai assinar o certificado, o diploma, pelo qual a escola vai estar atestando à sociedade, à família, de que aquele jovem cidadão tem condições de concluir o ensino médio, né? O senhor participa da avaliação dos seus alunos, por exemplo, de alguma forma? Nós temos, esse acompanhamento, ele é bimestral, deve ser feito por todo gestor, todo diretor, né? Através dos gráficos. Então você observa, passo a passo, turma a turma, a evolução desses alunos. Se isso está tendo um aproveitamento real, ou se as coisas não estão andando como planejado, né, através do trabalho coletivo. Eu estava vendo no vídeo, né, o diretor HTPC, né, lá em São Paulo. Eles usam essa sigla, que quer dizer aquelas horas de trabalho, não na sala de aula, mas de trabalho coletivo. Nós o fazemos nos trabalhos coletivos, pedagógicos, que acontecem aos sábados. A cada 30 dias. Vocês fazem aos sábados? Nós fazemos aos sábados. E então, não há alunos na escola nessas horas? Neste momento é um momento de professores, coordenadores e a direção da escola. Para que a gente tenha uma condição de avaliar o resultado mensal, né, dos projetos em andamento, das avaliações, como elas estão sendo dadas, como isso vem acontecendo, se é o que foi proposto no projeto político-pedagógico. Para que a gente tenha uma visão real, e aí sim, o gestor, diretor, diria, até em questão a respeito da sua opinião, o diretor de escola, ele tem que estar sim, se preocupando exatamente com o que foi proposto, que é ter uma avaliação final com aproveitamento real, né, e não fictícia. Como é que o senhor fez a implantação Pois não, professor, faz favor. Me parece importante, retomando um pouco o que foi colocado pela professora Maria Beatriz. Veja, nós trabalhamos hoje muito com o conceito de gestão coletiva, e é fundamental, porque uma escola é um grupo de professores. Antigamente se falava em grupo escolar. Eu acho a ideia muito interessante, porque é um grupo de professores. Nenhum diretor ou nenhuma diretora faz um trabalho sozinho. E o projeto ou é uma construção coletiva, ou realmente não vai acontecer. Ou todos são atores e autores, ou não vai acontecer. Mas eu acho, professora Beatriz, que há uma dimensão que um autor que aprecio muito chama a atenção. O diretor ou a diretora não desaparece no coletivo. Sabe? Ele tem, parte do coletivo. Mas ele tem uma função simbólica específica. Como que o pai ou a mãe simbólica na instituição.
Há uma linha psicanalítica que trabalha essa dimensão e que acho muito séria. E que isso é intransferível. A presença do diretor, a presença da diretora, do pai e da mãe que distribui o amor, a justiça, que faz presente a lei, o limite, representa a instituição, a meu ver, são dimensões absolutamente fundamentais no plano da formação para a cidadania. Né? A formação do cidadão autônomo, entendendo como autonomia, também a autolimitação, a aprendizagem da convivência, em torno de valores e de significações. Eu acho que esse é um papel que eu gostaria de destacar. No meu tempo de estudante, o dia do aniversário do diretor era feriado. Eu penso que não era a importância física do diretor ou da diretora, era a figura simbólica. Como a gente comemora em casa o aniversário do pai ou o aniversário da mãe. Mas isso também era muito ligado à autoridade, não era, professor? Mas existe a dimensão da autoridade. A questão não está em negar a autoridade, mas que tipo de autoridade, em função de quê? Se ela é legítima, né? Se ela é legítima ou não. O que nós temos que lembrar é que toda essa questão da gestão, né, da direção de escolas e tal, nós já usamos a palavra aqui líder e tal, isso, quer dizer, e perguntavas de início, Maria, o que é a gestão, qual é a função? É uma função eminentemente política, né? Nós chamamos a atenção, é uma função de relações, o Rogério falou, é uma função de mediar conflitos de interesse, porque há necessariamente entre todos nós, em qualquer família, e muito mais numa organização complexa, uma escola como a do Francisco, nós sabemos tem 1.500, 1.600 alunos. Quantos professores, Francisco? 43. Né? Então, nós temos conflitos de interesse. Então, uma das coisas que eu acho muito importante da gente ver, e por isso, né, a figura do diretor também como um cidadão exemplar e como um administrador da coisa pública exemplar. Nós estamos pensando numa escola republicana, numa escola que faz a educação de todos para melhor convivência, né, numa sociedade democrática. Agora, e aí nós precisamos de um diretor, só, perdão para concluir isso, Maria, que faça, por exemplo, uma administração da coisa pública com muita transparência, muita justiça e muita justificativa, né, dos seus atos. Por exemplo, num assunto delicado, Francisco, na administração de pessoal. Quer dizer, a postura do diretor junto com os professores, administrarem as próprias regras de convivência, de pontualidade, de cumprimento dos deveres, né? De acolhimento e defesa dos direitos dos alunos e dos professores e dos outros trabalhadores, né, profissionais que trabalham na escola, é fundamental. E é uma das áreas mais difíceis onde às vezes a gente vê que a escola, os diretores, às vezes não conseguem dar um bom exemplo para a formação do cidadão de como a gente exige de todos em igual medida. Professor, como é que foi na prática a implantação dessa gestão compartilhada, vamos dizer assim, na sua escola? Como é que o senhor fez? O senhor chamou os professores, sentaram-se e falaram como que nós vamos fazer? Bom, na verdade, quando você fala gestão compartilhada, as pessoas já imaginam que é apenas a eleição do diretor. Isso não é suficiente, né? Não, não é. Não é. Primeiro que você tem que dividir isso com todo o grupo, com todos os docentes, com os alunos, com os pais, e convidar esses pais para a escola. Mas como é que o senhor fez isso? Bom, a nossa escola era a pior do estado de Goiás. Uma escola complicada, onde tinha drogas, né, um acesso muito grande de pessoas que atrapalhavam os nossos alunos nesse sentido. E nós tivemos que tomar algumas posições com relação à mudança desse comportamento. E as pessoas não acreditavam. Até no início, né, me falavam assim, você é louco. Isso aí não tem jeito. Isso não tem jeito. Você precisa resolver o problema. Mas você não vai dar conta. Eu falei, eu vou dar conta.
E foi quando eu resolvi abrir as portas para a comunidade e convocar os pais, Fez reunião mesmo. No primeiro momento, nós convocamos os pais e aí começamos a traçar metas no sentido de resolver os problemas que se tornaram prioridade naquele momento. E a escola era uma escola que não tinha nenhuma estrutura, né? E os alunos, a autoestima muito baixa, né? É um negócio complicado. E essa convocação, eu fui à rádio da cidade e falei, ó, se vocês não forem à escola, nós não vamos ter como administrar. E os pais começaram a vir. E aí nós começamos a traçar projetos. Há educadores que discordam dos projetos, mas nós trabalhamos com projetos construídos lá pela comunidade, que são diferentes daqueles que são impostos pela administração central. Que às vezes atrapalham a escola com excesso de atividades que não fazem parte do projeto do grupo. Né? Então, sim. Nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Em 1 minuto nós voltamos com o Fazendo Escola discutindo a função do gestor. A gente volta já. Estamos de volta com o Fazendo Escola. Nossa discussão hoje é sobre a função do gestor. E neste bloco nós estamos falando dos desafios do gestor. Professor Francisco, o senhor estava nos contando das dificuldades que o senhor enfrentou para implantar a sua gestão compartilhada na sua escola. Um dos desafios foi trazer a comunidade para dentro da escola. Exato. Primeiro porque quando você abre as portas da escola, né, para a comunidade, ela se torna corresponsável, ou talvez responsável mesmo, pela administração da mesma, em todos os sentidos. Eu diria até que é importante que a comunidade esteja permanentemente lá. Isso mudou a vida do nosso alunado, isso melhorou os resultados. Posso fazer uma pergunta? O senhor conseguiu acabar com o problema da droga, do tráfico na sua escola? Consegui. As pessoas que duvidavam... Acabar, Francisco? Acabei. Graças a Deus. É uma coisa... Mas tem que ser uma vigilância permanente, né, Francisco? No primeiro momento, nós inclusive instalamos, foi um pouco polêmico, nós levantamos os muros, nós instalamos câmeras, a estrutura física não era interessante, né? Realmente nós tivemos que fazer uma mudança total e buscar isso no governo, né? Ajuda no governo para resolver essa primeira parte, que era a questão da parte física. E aí, com esse trabalho com as famílias, trazendo as famílias e dando um tratamento meio que de choque mesmo. O que você chama de tratamento de choque? Eu digo que uma vigilância permanente, né? Naqueles grupos suspeitos, eu diria até. Houveram momentos que eu tive que ir aos extremos, né, e ameaçar até alguns traficantes que estavam se filtrando na escola. E falei, eu conheço vocês, sei o que vocês fazem, e se vocês não saírem da nossa escola, nós vamos ter que tomar umas providências. E isso foi afastando. Porque a partir do momento que você conhece essa realidade, então eles também ficam com medo de persistir na ideia. O segundo momento foi a própria conscientização dessas crianças. Através de palestras, eu levei para lá algumas pessoas da Polícia Civil, né, pais que contaram experiências dos filhos, né, chamei alguns alunos envolvidos e mostrei para eles a realidade daquilo que poderia acontecer com alunos que até já haviam deixado as famílias. E esses alunos retornaram para a vida social através dos projetos de treinamento esportivo. Você envolveu o aluno, você pegou o aluno, né, que estava ali sem nenhuma atividade, a única coisa que ele fazia era usar drogas, e trazer para as aulas de teatro, de música, de dança, de treinamento esportivo, de vôlei, futebol de salão. Por aí. Nas áreas de meio ambiente nós temos projetos e fomos envolvendo esses alunos
ao ponto deles se tornarem responsáveis pela escola, uma pelo escola mais bom completa, andamento né? pedagógico. Exatamente. Até Então, porque você não podia se preocupar com o conteúdo se essa parte não funcionava Pois bem, é, não é? Isso é que eu acho que é uma coisa importante da gente sempre conversar Como conciliar, e assim, digamos, colocar na mesa das nossas discussões, né? De que, às vezes, esses problemas de contexto e de não termos um controle das coisas, digamos, das regras de convivência na escola, porque isso aí, né, faz parte do que nós chamamos de regras de convivência na escola, causa tanto problema e acaba mobilizando, exigindo tanto dos professores, dos pais, do diretor de escola, como é o problema das drogas, ou projetos especiais, às vezes, de construir um pavilhão de esportes e tal, que são muito importantes, mas acaba absorvendo demais a atenção, né? E deixando pouco espaço para atenção para o projeto pedagógico como inteiro, inclusive para o conjunto daquelas atividades importantes culturais, tu mencionaste artes, mas as próprias aulas, né, de língua materna, de língua estrangeira, de matemática, de ciências, de estudos sociais, que são fundamentais na formação que se espera também de uma escola de ensino médio, né? Pois é. Agora veja, retomando a partir das colocações da professora Maria Beatriz e do trabalho, do relato do professor Francisco, eu me sinto muito orgulhoso de tê-lo aqui ao meu lado, porque eu vejo uma expressão brasileira contemporânea de um educador como foi Makárенko na Rússia, no século passado, trabalhando exatamente com a juventude, com esses problemas. Então é muito gratificante para a gente saber que existe no interior do Brasil pessoas como Francisco com essa visão de educação. E aí um grande desafio que me parece, Beatriz, é nós definirmos o papel da escola. Existe a dimensão instrução ou educação. Ora, eu acho que não é uma escolha entre uma coisa e outra. Se nós resolvemos o problema da educação e todos esses problemas que estão em torno, não haverá tempo e espaço para a instrução. Então, o grande trabalho é que a escola tem que formar o cidadão crítico, reflexivo, participativo, etc. e tal, porém instruído. O mundo de hoje exige, então, né? certo? E Então é que faz, a gente escuta muito que ou a escola trabalha a cidadania ou trabalha a instrução. Eu diria que o grande desafio que se coloca hoje é uma escola, como alguém falou no vídeo, que receba todos e que as pessoas chegando a ela, dela gostem e lá permaneçam, e lá permanecendo, efetivamente se formem no sentido humano pleno e se instruam, se apropriem de saber desses conhecimentos. E aí, a questão que se coloca, a meu ver, para os diretores, para o administrador da escola, é saber dar a centralidade, e aqui eu estou plenamente de acordo com Maria Beatriz, apenas para reforçar, do projeto pedagógico. Existe entre nós uma dicotomia, ou o pedagógico ou o administrativo. A questão central do administrador é a gestão dos processos formativos e educativos. Esse é o projeto. Cuidar da aprendizagem. Cuidar da aprendizagem e do desenvolvimento das pessoas. Depois vem o pessoal, depois vem o material, depois vem o computador, depois vem a biblioteca. Nada disso exclui. Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria aqui de destacar. E chamando a atenção, para retomar um pouco também da discussão do bloco anterior, eu não gostei do vídeo quando fala do gestor como conciliador. Não gosto da palavra conciliadora, mais do que não gosto, não concordo. Uma escola é um ambiente vivo, no meio de uma comunidade, cheia de contradições e de conflitos dentro dela e no contexto, e o diretor, o grande papel dele é ser realmente um grande mediador, o articulador. Se conviva com a diversidade, né? Não só das origens das pessoas, mas das ideias, né? E eu acho que isso é muito importante. Nós vamos ter, por exemplo, com uma série de questões que se colocam diretamente no currículo, por exemplo, do ensino médio. Todas as nossas escolas hoje, né? Acho que
tem que problematizar e discutir com as famílias, com os próprios jovens, e não é uma discussão só de professores, por exemplo, sobre os próprios objetivos principais, quer dizer, nesta nossa escola, como é que vocês resolveram, por exemplo, vamos preparar o aluno para seguir para a educação superior, ou vamos, assim, imaginar que nenhum deles, ou se depois algum deles conseguir ir para a educação superior, nenhum deles vai adiante, nós temos que preparar o melhor possível para eles, entende? Irem para o mercado de trabalho, a sua vida escolar, no máximo fazer um curso técnico rápido. Como é que vocês estão fazendo? Esse seria mais um desafio, discussão? a elaboração do currículo? Foram colocados 2 grandes desafios aqui, esse seria um terceiro, a elaboração do currículo? Com certeza. Você compatibilizar um currículo que pede que você forme um cidadão com, por exemplo, o Enem, o PAS, aqui em Brasília, no UNB, com outro currículo. Vocês estão na área de abrangência da UNB, então exatamente, tem essa possibilidade deles irem prestando alguns exames no ensino médio, né? Porque a gente está falando para o Brasil inteiro, é importante a gente situar isso. Então, esses exames que vão fazendo no ensino médio permite que eles já se habilitem no processo seletivo da UNB, quer dizer, não precisam entrar no vestibular comum das universidades públicas, né? Exato. Então, e mais aquele currículo que já é preparado pelo Estado. Então, nós tivemos que compatibilizar tudo isso e mais a realidade do município. Então, você forma um cidadão, é um grande desafio. Você forma um cidadão e você prepara esse cidadão para a universidade. Quando nós entramos, quando nós assumimos a escola, então você chegava numa sala e perguntava: qual a perspectiva de vida de vocês? O que vocês estão pretendendo? Em que universidade vocês vão ingressar? Aí, no terceiro ano, um aluno às vezes responde: talvez, professor, eu vou fazer aí pedagogia. Lá numa pequena... Mas eu não sei, isso aí não tem jeito para pobre, eu acho que não vou mexer com isso. Mas eu acho que essa é uma questão bonita, sabe? Sim, aí hoje é diferente. Nós resgatamos a autoestima desse aluno, por isso que nós formamos o cidadão, preparando para a universidade. E os professores acreditam, e os pais acreditam que estes seus filhos e seus alunos serão capazes de cursar o UNB, por exemplo? Eles são capazes, tanto é que nós temos alunos da UNB. E acreditam hoje na escola. Isso é uma a comunidade mudança hoje, substancial, sim, e a gente... Não tenha dúvida. A escola hoje, ela é respeitada. Ela é respeitada. Nós tivemos aí o resgate da autoestima de toda a comunidade. A comunidade hoje cuida da escola como se fosse dela. Ela não é... Por isso que eu digo, o gestor, ele precisa ser descentralizador. Quando você fala assim, eu vou cuidar dessas questões aí das drogas e tal, e vai esquecer o lado aí do ensino-aprendizagem? Não, de forma alguma. Se você descentraliza isso, se você trabalha com projetos, digamos assim, firmes, que possam dar um retorno expressivo para a comunidade, com certeza você vai alcançar os dois lados. Projetos contextualizados dentro das matérias que foram colocadas. Dá um exemplo para a gente, currículo. professor? Por exemplo, meio ambiente e ação. Meio ambiente em ação. Hoje nós estamos recuperando o córrego Barro Alto. Os alunos fizeram um levantamento, né, do que o córrego é, através de fotos, o que está acontecendo. Sim, aí entram os professores todos, né, de geografia, biologia, exatamente, são gibis produzidos pelos professores de língua portuguesa, de artes, né? Então, nós convocamos a comunidade para nos ajudar nesse sentido. E aí sim, você, como gestor, diretor, sozinho, e se você não confiar na sua equipe, você não tem nenhuma possibilidade de fazer isso. E como eu queria retomar um pontinho, que, a meu ver, é importante. Eu digo sempre aos estudantes da UNB, com quem eu trabalho, pessoal da licenciatura, que o desafio deles é assumir em aulas, nas regiões mais pobres do Distrito Federal ou do entorno,
e conseguir com que os seus alunos passem no vestibular da UNB. Certo? Quer dizer, tem que ter uma ambição alta, porque é um direito que aqueles meninos, que aqueles adolescentes têm. Embora a pobreza e as condições dele, a universidade foi feita para todos. É o desafio que se coloca lá, nas regiões mais distantes e mais pobres. Ao mesmo tempo, Francisco, e a Beatriz, nossa ilustre conselheira, veja bem, eu acho que é uma questão muito séria. Como fazer isso sem coação aos estudantes? Porque o processo formativo, no fundo, é um processo autoformativo, é autoaprendizagem. A gente não pode pôr na cabeça do estudante o que a gente quer. Qual seria a resposta, professor? Como fazer isso? Bom, aí nós entraríamos numa longa discussão sobre diferentes perspectivas metodológicas e de Mas eu organização. gostaria que o senhor colocasse o como fazer isso como, pelo menos, um último desafio para os professores que estão nos ouvindo. Eu diria que os grandes pedagogos, como Celestin Freinet, como Fernando Urri e outros tantos, que a gente pouco estuda nas faculdades de educação, já pensaram dinâmicas e organizações da escola que permitem isso. Porque uma vez superados esses bloqueios, instituído na escola um espaço da fala, da lei, do limite, etc., quando essas pessoas são reconhecidas como sujeitos e se reconhecem como tal, suscita nelas o desejo de aprender. E eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para os professores e que seria o grande desafio do gestor ou dos gestores que somos todos nós. Quer dizer, como efetivamente suscitar nos meninos o desejo e a crença de que eles podem efetivamente ter um lugar decente. Eu agradeço a presença de todos. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas acho que ficou claro para todos que o grande desafio mesmo é a participação, todos fazerem a escola. Não é isso, professor? É verdade. Professor Rogério, muito obrigada pela sua participação. Professora Maria Beatriz, muito obrigada por estar aqui no Fazendo Escola. Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E o próximo Fazendo Escola, nós vamos discutir escola e inclusão social. Até lá!